Boa tarde especial a todos os militares, a todo o público que nos assiste através dessa emissora, todos os sábados, 1h. Enfim, a toda a nossa sociedade goiana, o nosso boa tarde. Major Araújo, aqui vamos começar agora, assim, em respeito ao nosso telespectador, ler algumas mensagens da semana passada que o pessoal mandou pra gente, por exemplo, como o Alex Marques Rodrigues da Costa, vigilante da segurança privada, pede para o senhor mandar um abraço para todos da categoria e falar da importância da segurança privada. Sim, eu particularmente tenho muito carinho pela vigilância privada, pela segurança privada, porque hoje, com toda sinceridade, Tiago, é o que tem salvado a pátria. Aqueles que têm contratado vigilância privada têm se sentido minimamente seguros. Aqueles que não têm condições, infelizmente, estão deixados de lado pelo governo do Estado, que não garante segurança pública de qualidade. Então, lamentavelmente, hoje nós dependemos mais da segurança privada do que da própria segurança pública. E eu deixo aí meu abraço. Eu já falei aqui, passei a admirar mais ainda quando minha própria esposa e com minha filha estavam numa aula de inglês, numa escola de inglês, e foram salvas por um vigilante privado, que levou a óbito um bandido que estava no local, que tentou assaltar, os outros correram, fugiram, né? Mas graças a esse vigilante, sozinho, enfrentando mais de um bandido, ele conseguiu impedir que aquele estabelecimento fosse assaltado e, quem sabe, tivesse ocorrido lá mais um latrocínio em Goiânia. Então, isso demonstra aí a preparação que esses profissionais têm tido. Precisam ser mais valorizados, né? São muito mal remunerados, e eu deixo aí o meu abraço a todos eles. Lembrando que hoje, Major, a vigilância privada tem um número maior de efetivo do que a própria Polícia Militar. Exatamente, ela está crescendo mais porque é um setor onde as pessoas têm investido, o empreendedor, né, nesse setor, ele tem para investir, investe, cresce mesmo, porque a demanda é grande por segurança, e principalmente aqui em Goiás, que o governo é inerte, ele não reage aos índices de violência, não quer investir em segurança, então tende a crescer o setor privado. Major, também na semana passada, o soldado Bueno quer saber qual o motivo que a Corregedoria só persegue praças na Polícia Militar. Segundo ele, já mandaram abrir um IPM contra 2 sargentos que supostamente agrediram um secretário estadual, porque ele não mandou abrir um IPM contra o major que deu um soco na cara de um manifestante. Diz que é fã do senhor e pede para o senhor continuar fazendo um belíssimo trabalho pelo Polícia Militar. Não, o nosso trabalho é justamente para mudar essa situação. Veja bem que ele tem razão. Quem que é? O soldado Bueno. O Bueno tem toda a razão, porque, veja bem, o próprio Código Disciplinar, que está no forno para ser mandado lá, o famoso Código de Ética, ele diz o seguinte, só um exemplo para demonstrar que o que ele está falando aí, talvez até de forma, ele está falando de forma empírica, né, pela experiência que ele tem, e não de forma científica ou técnica, ele acerta. O código diz o seguinte, se o militar, o subordinado, ele deixar de fazer continência para o superior, ele é punido e incorre numa transgressão grave e punido com prisão. Se for o contrário, Tiago, o superior deixar de responder, porque é uma obrigação responder à continência, né, o superior só incorre, sabe em quê? Transgressão leve, punida com repreensão. Quer dizer, então, para o subordinado, o rigor todo, e para o superior que comete a mesma transgressão, proporcionalmente semelhante, ele tem uma transgressão leve. Então, o Bueno tem toda a razão. E não é só esse fato aí, ele falou do fato do Wendel, mas teve o outro, que o militar, o tenente, acertou, foi a boca do soldado, quebrou 2 dentes, até hoje o cabo tem problema, né? Inclusive problema psicológico, ele ficou transtornado, até não superou isso, e não houve punição nenhuma para esse oficial, e isso é que está levando, Tiago, essas coisas, junto com outras, igual as que ocorreram nessa última semana, com o militar sendo conduzido coercitivamente para a corregedoria, para poder responder acusações que são inverídicas, ou pior ainda,
responder por coisas lícitas, legais que estão praticando. Por exemplo, tentar nos ajudar a promover reuniões. Isso não tem ilicitude, legalidade nenhuma nisso. E estão sendo conduzidos. São essas coisas, comandantes, senhores coronéis, que está levando à desmilitarização mais rápida da Polícia Militar.